Vamos começar, gente, discutindo quais foram os livros que mais nos marcaram. A gente pode fazer um rodízio, então cada um menciona um livro que lhe marcou. E aí a gente vai discutindo sobre os livros e vai revezando, pode ser? Olha, como a gente vai fazer uma rodada, e eu vou falar aqui de outros livros também que passaram pela minha vida e tiveram assim o seu lugar, eu vou começar com o clichê, a Bíblia. Né? A Bíblia, que na verdade são 66 livros ou 74 em outra versão, em outras versões, mas a Bíblia marcou minha vida porque o ser humano que eu sou hoje é devido a tudo que eu ouvi e aprendi dos ensinamentos, principalmente dos ensinamentos de Cristo. Então eu não vou dizer que eu obedeço a todos, isso seria uma mentira danada, mas eu tenho uma admiração enorme pela vida de Jesus, pelo pensamento de Jesus, pela maneira como ele tratava, respeitava as pessoas, a empatia que tinha, as leis que ele promulgou, vamos dizer assim, que é a lei do amor, do respeito, né, da compaixão. Então, para mim, assim, o que marcou mesmo, o livro primeiro que marcou a minha vida foi a Bíblia. Eu confesso que eu nunca li a Bíblia. Na verdade, assim, eu já comecei a ler Gênesis. Acho super chato aquele negócio de não sei quem, que pariu não sei quem, que pariu não sei quem. E aí fica aquela árvore genealógica interminável. E já li um pouquinho de Apocalipse. Ou seja, o início e o fim, né? Mas o meio eu nunca parei pra ler. Eu confesso também que eu nunca li muito também. Eu já li uns pedacinhos só. Mano, eu li muito a Bíblia. Porque assim, se você lê 8 capítulos por dia, em 3 meses você lê a Bíblia inteira. Se você, nos mesmos 8 capítulos, né, lê só o Novo Testamento, você lê em menos de um mês. Ele já tem até um cálculo de quanto tempo você demora pra ler a Bíblia. Eu sei muito isso. Não sei, mas assim, não me atrai, eu acho a linguagem complicada. Não é à toa que tanta gente tem tantas interpretações diferentes pra Bíblia, né? Sim, Então, é bem isso. mas eu mesmo. tenho curiosidade. Eu tenho um plano de ler não só a Bíblia, mas como o Alcorão e outros livros religiosos também, até pra comparar e pra ter minha opinião. Eu gosto de falar mal ou falar bem, mas falar de uma coisa que eu sei. Enquanto livro, enquanto literatura, e considerando a Bíblia como literatura, como livro, desassociando a questão do sagrado do livro em si, a Bíblia é um livro muito bom, é um livro excelente. O pouco que eu já li é muito bom, é interessante de você ler. Mas eu concordo com a Lê, é um livro que tem as mais diversas interpretações, porque é um livro complexo. Não é um livro não é uma leitura fácil, é uma leitura, é uma escrita que tem muita simbologia, tem muita figura de linguagem, usa-se muitas parábolas, usa-se muitas metáforas e simbologias para se dizer o que se quer. E isso, logicamente, quando você não faz... Se um texto que já é escrito de forma direta já pode ter as mais diversas interpretações, porque cada um vai ter que interpretar de um jeito, você imagina um texto que é escrito através de parábolas, de metáforas, de figuras de linguagem, de simbologias. Ô Willer, para você ter uma ideia disso que você está falando, como é verdade, eu falei aqui que são 66 livros, né? Se não for a versão católica, que são 70, acho que 4, 75. Né? Então, assim, tem um livro só de cânticos, de poemas, né? Salmos. E tem Provérbios também, que são, sei lá, pequenos ditados populares judeus. Tem Cânticos dos Cânticos, que é um livro altamente erótico. Você quer ver erotismo na Bíblia? É quase pornográfico. Cânticos dos Cânticos, que foi escrito por Salomão. Né? Teve só 700 concubinas e 300 esposas. Então Nossa. Acho que ele entendia do babado, né? Com certeza. Super família tradicional. Ovo de codorna. Exatamente. Se você super quiser... família tradicional. Pois é, se você quiser livros históricos, na Bíblia tem. Se você quiser livros proféticos, também tem. Então, a dificuldade da leitura da Bíblia é também da enorme gama de gêneros literários que tem lá nos livros que a compõem. Então já começa Exatamente. daí. Sem falar que você está falando de um texto de 2000 anos ou mais, né? De uma língua, traduzido de uma língua que já não se fala mais, uma língua morta. 3 línguas. Exatamente. 3 línguas, né? E que sofreu várias traduções no decorrer dos anos. Então imagina o telefone sem fio que não esse exato. livro. E outra, escrito por mais de uma pessoa. Com isso.
E em lugares Então, diferentes. em lugares diferentes, Isso. né? E então é complicado. Muito. A galera é muito simplista. Sim, enquanto trabalho de ficção, é um livro excelente. Sim. Arrisco dizer que talvez seja o maior livro de ficção já escrito. Uhum. Apocalipse, então. Exato. Eu nunca entendi aquele negócio dos selos. Ah, porque vão abrir 7 selos. Alguma coisa assim. E aí, gente, eu tenho. Aqui no Brasil esse negócio não vai funcionar, porque o correio não funciona, filho. Se a gente conseguir abrir o primeiro selo, já vai ser um milagre. Mas é isso, eu sempre imaginei na minha cabeça literalmente. Então eu imaginava que eram cartas, e aí você tinha que abrir a carta né, abre a e carta. rasgar o selo, sei lá. Né? Aí o mundo inteiro acabou e aqui no Brasil fala assim, vixe, o mundo acabou. Ah, querido, aqui não chegou nem o segundo da carta. Vai ter que esperar. A gente mal abriu o primeiro selo. Gente, deixa eu ajudar vocês. Vocês lembram daqueles filmes de época em que o rei escreve uma carta, enrola o pergaminho, coloca uma sim. cera, né, uma cera e usa aquele carimbinho. Exato. Aquilo é o selo. Entendi. Né? Então, entendi. quem vai abrir a carta, ou seja, desvendar o mistério que está escrito, tem que romper o lacre, romper o selo. É aquele selo ali, não é o nosso selo postal, não, mas é só uma dica. Você vê que hoje em dia seria, você vai ter que abrir 7 e-mails, ou então você vai ter que abrir 7 mensagens no WhatsApp, né? Exatamente. Se Deus se atualizou, ao invés de ser selo, ele vai mandar 7 áudios no WhatsApp. Exatamente. Entendeu? Ou então faz 7 Twitter e espera retweetar. Isso, por aí. Beleza, e você, Ale, qual é o seu primeiro livro marcante? Bom, depois de falar da Bíblia, é difícil você colocar qualquer coisa. Não. Não, mas eu falo assim, não pela questão do sagrado. Porque é um livro muito importante para a história da humanidade mesmo, né, gente? Não adianta a gente tacar pedra na Bíblia porque ela foi distorcida, deturpada, mal interpretada e porque os homens fazem um mau uso dela. Toda a nossa cultura está pautada em algum elemento da Bíblia. Toda a nossa cultura... Exato, principalmente a nossa cultura ocidental, né? Isso, toda ela é pautada e sedimentada, o alicerce da nossa cultura ocidental é a Bíblia. Então é um livro que tem uma importância. Para mim, eu citaria o 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. E os livros do Júlio Verne em geral, porque foi a minha porta de entrada para a literatura. O primeiro livro que eu li, ou um dos primeiros livros que eu li, foi... não minto, 20 Mil Léguas não, foi Viagem ao Centro da Terra. Depois eu li 20 Mil Léguas Submarinas. Eu também li Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, toda a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato. Mas eu diria que o primeiro livro que eu tenho uma lembrança assim, mais clara de ter me influenciado, me marcado muito, foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Ale, não me deixe errar, mas Volta ao Mundo em 80 Dias também é de Júlio Verne, né? Também é do Júlio Verne. Eu lembro de ter lido esse livro na minha pré-adolescência e também Viagem ao Centro da Terra. 20 Mil Léguas Submarinas eu já peguei, mas não consegui ler. Não era meu, né? Eu comecei a ler na casa de alguém, e aí fui embora e tive que deixar o livro. Eu gosto de 20 Mil Léguas... eu gosto de 20 Mil Léguas Submarinas, mas, na minha opinião pessoal, eu não... É um livro menor dele, eu não gosto muito. Eu acho não tão bom. Eu gosto muito mais de Viagem ao Centro da Terra. O primeiro livro que me marcou muito foi um livro que eu li recentemente. Não tem 2 anos que eu li esse livro, que foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Né? Maravilhoso. E é um livro que me assustou bastante, porque eu nunca vi um cara acertar tanto as coisas. Então, para quem não sabe rapidinho, é uma história, é um futuro distópico, né? Eu não lembro exatamente em que ano se passa. Nesse futuro, as casas são a prova de fogo. Então, os bombeiros, a função deles, eles não têm mais a função de apagar fogo. Na verdade, a função dos bombeiros é colocar fogo em livros que passaram a ser proibidos, né? E aí algumas coisas no decorrer da história me assustaram bastante pelas semelhanças com o que a gente está vivendo. A primeira coisa é que não foi uma ditadura que impôs essa proibição dos livros, e sim as próprias pessoas que com o tempo foram parando de ler e perdendo o interesse. Então tem um trecho no livro que fala que, por exemplo, grandes clássicos passaram a ser publicados em tipo enciclopédias, onde eles resumiam cada clássico em um parágrafo ou coisa assim. Né? Você tem os programas de televisão passando futilidade o tempo inteiro, então as pessoas só assistem isso.
É um livro maravilhoso, tem um final super triste, super lindo. Tem esse personagem que ele é um bombeiro no início da história, mas que ele vai sendo modificado, ele é tomado, ele é tocado por uma menina, né, que aparentemente tem problemas mentais, se eu não me engano, né? E é uma história assim super comovente e ao mesmo tempo super assustadora. Eu achei um livro triste Qualquer e semelhança, qualquer semelhança com o Brasil de 2020 não é mera coincidência. nossa, eu fiquei Não só o morrendo de Brasil, né? O medo. mundo inteiro, né? Qualquer semelhança com a atualidade global não é mera coincidência. Sim. É bem isso mesmo. No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas Bom, o outro livro que me marcou foi Drácula de Bram Stoker, que eu até já falei dele aqui em outros casts. E me surpreendeu porque eu sempre assisti filmes de terror, eu sempre li quadrinhos de terror, vampiro, lobisomem, etc. Mas quando eu descobri que o Drácula dos filmes e dos quadrinhos tinha sua origem em um livro, eu corri atrás para ler, acreditando que o livro, né, ia ter lá muita chupação de sangue, muita cabeça decapitada, né, muita gente virando vampiro, morto-vivo se levantando da tumba, aquela coisa toda. E não, a minha surpresa é que Drácula tem lá o vampiro, claro, tem gente morrendo, sim, tem todo aquele clima, né, lúgubre e pesaroso, mas é uma aventura que trata, na verdade, de um homem do passado, um homem da antiguidade, querendo se adaptar para sobreviver aos tempos atuais, os tempos dele, século XIX. Então ele queria sair da Transilvânia, lá dos Cárpatos, e ir para a Inglaterra, porque a Inglaterra na época era praticamente o centro do mundo, uma grande capital, uma colonizadora. Então ele queria estar no movimento, no meio da metrópole, e queria se adaptar. Então a luta do Drácula é por adaptação, a luta daquele homem antigo é para se adequar ao novo, à modernidade, é se atualizar, é não ser esquecido. É como se fosse o místico lutando contra a tecnologia, né? Então é o misticismo contra a tecnologia. E aí essa aventura que me fascinou, né, com tudo aquilo que vem. E ele foi escrito também em forma epistolar. O primeiro livro que eu li que tinha esse formato, que era escrito como se fossem cartas sendo trocadas, usando recortes de jornais, usando publicações outras, diários de marinheiros. Então aquilo dá uma veracidade ao que você está lendo, é como se de fato aquilo fosse real, como se tivesse acontecido mesmo. E isso também me impressionou bastante, o estilo literário. Eu assisti a adaptação, a clássica, né, dos anos 90, mas nunca li o livro, não. E aquela adaptação, que acho que é do Coppola, né? Se não me engano, acho que é do Coppola. Francis Coppola. Acho que é do Coppola. É uma adaptação muito boa. Muito Sim, boa, muito boa. Muito próximo do livro. Muito próximo do livro, porque tem essa questão de que depois que as versões que Hollywood começou a produzir, com Bela Lugosi, depois com Christopher Lee, toda aquela série, apesar de serem filmes clássicos, filmes bons, passam distante do livro. Né? O livro tem outra aura, pegada. tem outra pegada, romantizaram de um jeito que não tem nada a ver. Sim, É um clássico absoluto, é muito bom o livro. E a tradição gótica nessa literatura é fortíssima. Eu vou aproveitar essa onda, e já que a gente está falando de monstros clássicos da literatura e do cinema, eu acho que outro livro também que me marcou muito quando eu li foi Frankenstein, da Adorei. Mary Shelley. Da Mary Shelley. Uhum. É um livro que também você tem que desassociar dos filmes que foram feitos, né? Exceto uma adaptação que é com Robert De Niro e com o Kenneth Branagh, que é o que eu acho que aquela adaptação é bem próxima do livro, mas a gente está falando novamente da tradição das novelas góticas, das origens do terror clássico, né? E Frankenstein, apesar de ter essa questão do terror, né, de ser uma criatura que é criada, é um monstro, na verdade ele não é um monstro. É um livro extremamente triste. Sim. Porque fala do mito da criação, né? O homem querendo brincar de ser Deus e criar a vida de uma forma, entre aspas, não natural,
remete ao mito, né, de um mito de Prometeus. Não é à toa que geralmente é conhecido também como Prometeu pós-moderno. Mas é um livro extremamente triste, porque toca em questões humanas, de preconceito, de não aceitação, a relação filial, a negação, a questão de você precisar matar o pai para se realizar enquanto pessoa. Toda a mística também, porque fala, assim como o Drácula, que o Matson comentou, a Mary Shelley também tece esse comentário sobre, no caso, a eletricidade, os avanços da ciência. Até que ponto a ciência avança e até que ponto ela deve ou pode avançar. E isso num livro que foi publicado, acho que também no século XVIII ou século XIX, é um livro bem antigo. Acho que é final do século XVIII. Ou final do século XVIII. 1890 e alguma coisa. Já é século XIX. Isso. É uma escrita muito linda, tem um componente de terror, é um terror muito mais psicológico do que um terror escrachado. E é um livro muito humano, porque você acaba, no livro, mais do que nos filmes, você acaba tendo empatia pela criatura, pelo homem que é criado. Você tem pena dele, porque ele só se fode. Manos, o século XIX, principalmente na Europa, ele foi muito fértil, né? Ele nos deixou alguns bons clássicos, que inclusive existem adaptações cinematográficas de quase todos eles, né? O Homem Invisível, o próprio Moby Dick e muitos outros aí. E realmente, isso que você falou, Willer, é forte, a questão da influência da época na literatura, os questionamentos, né? Com relação à ciência e o místico, né, com relação ao colonialismo, o neocolonialismo, né, foi uma época em que a Inglaterra estava dominando a Índia, a África, né, então aquelas viagens náuticas, né, sempre tem algum livro relatando as viagens náuticas e etc. A questão da eletricidade que você falou, então é esse avanço. E quando você fala do Brincar de Deus, a Mary Shelley ela faz esse levantamento de questões com relação até onde pode ir a ciência, que perdura até hoje. Então, por exemplo, perdura até hoje, na questão da biologia, né, a questão da genética, a questão da biorrobótica, né, dos ciborgues, porque a pessoa coloca um marca-passo no coração, ela já é um ciborgue. Né? Exato. Então, as pessoas que colocam um membro que sofrem acidente e são amputadas e colocam um membro artificial, próteses, né? Já estão flertando com a mistura com o mecânico. Isso. Né? E essa questão que a gente tem de manipulação genética, DNA, manipulação genética, clonagem. Clonagem, é uma coisa. Concordo totalmente, é um questionamento que a gente se faz até hoje. Então a atualidade dessas obras, ela se encontra muito nas questões que foram levantadas lá, mas que estão aí até hoje. O segundo livro que me marcou bastante foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Foi um livro que eu li ainda na adolescência e eu nunca vi tanta miséria, tanta desgraça na minha vida. Acho que é um dos livros mais tristes que eu já li. É um livro super feliz, super pra cima. Nossa! Você sai do livro se sentindo super pra cima, super bem, né? Sabe? Só desgraça, do começo ao fim. E tem um personagem que eu adoro, que eu não vou querer dar spoiler aqui, mas que esse personagem morre, e que é uma das mortes mais tristes que eu já vi na minha vida. São tipos páginas e páginas pra poder esse personagem morrer. Então foi um livro que eu me senti péssimo quando eu li, e foi um livro que é um clássico, né, da nossa literatura, mas que foi assim um livro que eu não conseguia parar de ler. Extremamente viciante, a história é maravilhosa, os personagens. Você se apaixona, ao mesmo tempo que tem muita miséria, você também se apaixona por aquele universo, né? Porque ele é muito, muito bem escrito. Então, assim como o Fahrenheit 451, no Vidas Secas você tem medo de fazer parte daquele universo. Você, gente, se eu estivesse naquele mundo, né? Se bem que no caso de Vidas Secas eu estou nesse mundo. Eu só não faço parte da realidade que aquelas pessoas infelizmente fazem, né? Mas enfim, foi o meu segundo livro aí marcante. Eu acho até que nesse caso, além de Vidas Secas, e você tocou num ponto que eu acho muito importante, é a gente considerar que o Graciliano ele constrói aquilo de uma maneira que envolve você. E eu acho incrível que a gente já está no século XXI e guardadas as proporções, lógico, né? A realidade da vida daquelas pessoas que ele descreve em Vidas Secas
continua a mesma. Sim, sim. Em muitos lugares do Brasil é igual, não mudou nada. Ou mudou muito pouco. Infelizmente, né? É como eu disse, Infelizmente. eu não faço parte dessa realidade, mas eu sei que muitas pessoas fazem. Eu, quando ainda na Igreja Batista, quando eu ainda atuava como pastor, pasme, eu visitava muito o sertão. Ele tem um passado negro. Negro, branco, índio, pardo, amarelo. Eu visitei muito o sertão. Então aqui a Chapada Diamantina, pelo lado de Vitória da Conquista, né, entrando por lá, não por aqui por Feira, porque a gente tem acesso à Chapada Diamantina pelo lado de cá também. Então eu visitei muito cidades pequenas, bem rurais, com pessoas que ainda carregavam muita lata d'água na cabeça, que ainda tanto dava para o gado o cacto, né, a palma, como também se alimentavam de palma, aquela coisa daquela pescaria em pequenos garapés, pequenos riachos, e a sequidão mesmo de gente, de assim, um copo de água e não deixa uma gota cair não, porque se cair no chão evapora na hora. Então é aquele sofrimento de regramento de comida. Então a realidade do sertão em muitos lugares ainda é aquela descrita pelo livro. Isso, exato. No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas